Chegou aquele momento todo especial do programa De Coração para Coração. O momento de meditarmos na Palavra de Deus. De volta, depois de um tempo, Um período, o nosso pastor Marcos Romano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu peço a você que vai assistir esse vídeo, antes de assistir, não deixe de deixar o seu like, um comentário. Se possível, compartilhe com outras pessoas para que também elas tenham conhecimento da Palavra de Deus. Pastor Marcos Romano e a mensagem da Palavra de Deus aos nossos corações. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo, a paz do Senhor para você. Que bom nós estarmos novamente aqui pela Rádio Nova Shekinah, trazendo a Palavra de Deus aos nossos corações. Como o Marcelo falou, a gente esteve aí afastado alguns dias, ficamos aí um pouquinho dodói, tive uma doença assim bem complicada, herpes zoster, não sei se você já ouviu falar, e tive que ficar aí 20 dias isolados da família, fiquei com o corpo todo manchado, bem complicado realmente a coceira, mas Deus foi muito bom, que os médicos disseram que eu não tive tantos sintomas como se teria normalmente, Mas Deus cuidou da gente, cuidou da minha família, ninguém mais foi contaminado, estão todos bem, e Deus tem sido bom, tem sido misericordioso para conosco. E aí nós voltamos hoje a estudar um pouquinho a Palavra de Deus, tá bom? Só lembrando aí o que o Marcelo disse, é interessante você realmente assistir o vídeo que nós estamos postando aí no link aí que o Marcelo manda, na página dele no YouTube, Marcelo Mesquita aí de Pregai. Mas é interessante não só você assistir, mas também você deixar ali o seu comentário, olha, entendi, não entendi, quero tirar dúvidas, o Marcelo pode passar para você meu contato, Agora para a próxima semana nós vamos trazer uma novidade aqui, nós vamos abrir um curso de estudos da Bíblia online, você vai poder participar, gratuito, tá? A gente vai estar divulgando aqui na rádio, o Marcelo vai estar falando, então é interessante você ter a gente ter esse retorno de você, tá bom? Então dá o seu like aí, compartilha se você curtiu. Se você não curtiu também, diz o que você não curtiu, porque a gente está aqui para tentar tirar as suas dúvidas. E hoje nós vamos falar sobre algo que traz uma certa discussão no meio cristão, Algumas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam. O que a Bíblia diz a respeito do dom de profecia, hein? Será que ainda hoje nós podemos ter a revelação de Deus através da profecia? Será que Deus ainda usa pessoas hoje para nos trazer mensagens especiais? O que você acha sobre isso? Mas antes de você responder aí, talvez até no link aí você colocar a sua opinião, ou você que está nos ouvindo pela rádio, mandar uma mensagem para o Marcelo, Marcelo, eu acredito, eu não acredito, eu tenho dúvidas. Eu quero dizer para você que a gente está numa grande batalha. A Bíblia diz que nós estamos numa batalha e nós chamamos essa batalha de grande conflito. O conflito entre o bem e o mal. E você sabe que o nosso adversário, ele é um inimigo poderoso. A gente não pode brincar com ele. Mas Deus, o nosso grande general, é muito mais poderoso e já é vitorioso. Mas enquanto Jesus não volta para decretar a vitória final, o inimigo de Deus, o inimigo da humanidade, ele continua atuando. E aí eu quero dizer para você que é muito importante você entender que como há profetas verdadeiros, também existem profetas falsos. Apocalipse capítulo 12, no verso 17, a palavra de Deus diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então você, meu irmão, minha irmã, que é o servo de Deus fiel, que obedece os mandamentos de Deus, que obedece a palavra de Deus, sabe? Que anda com integridade e justiça na presença do Senhor, o inimigo está irado. O inimigo vem pelejar contra estes que são fiéis a Deus. E ele vai tentar de todas as formas. Paulo diz que Satanás, ele é capaz de enganar. Você lembra quando Jesus veio, e estava no deserto? Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo não apareceu feio, com chifre, com tridente, como algumas pessoas teimam em tentar pintá-lo. Ele apareceu bonito,
A Bíblia diz que ele veio como um anjo de luz para enganar, tentar enganar Jesus. Então esse inimigo irado está se levantando e ele tem trazido os seus, tem se manifestado através de falsos profetas. E esses falsos profetas estão desencaminhando os servos de Deus. Então, Deus em seu infinito amor, Ele não quer que eu e você fiquemos no escuro, sem saber a respeito desses assuntos. Por isso que nós lemos lá no livro do profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 7, a seguinte declaração. Olha só que coisa importante. Como Deus não quer que eu e você fiquemos no escuro. O profeta diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então quero falar para você, olha aqui, ó. Está aqui em minhas mãos o recado de Deus para você. Deus tem revelado a sua vontade na palavra de Deus, na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Então, quando eu e você queremos saber qual é a vontade de Deus, primeiro nós temos que ir na Bíblia. A Bíblia precisa ser estudada. A gente tem que parar um pouco desse negócio de que fulano disse, ciclano. Não. Fulano disse. Mas o que o fulano disse bate ali com o que a Bíblia está dizendo? Paulo fala muito bem dos cristãos bereanos que ouviam o que Paulo falava e iam lá confirmar se estava dentro do que Deus havia revelado já até aquele momento. Então entenda bem, nada acontece sem que Deus nos deixe bem claro quais os seus planos, quais os ideais que Ele tem para nós. Por isso, meus queridos, Deus, ali em 1 João capítulo 4, verso 1, diz assim: meus queridos amigos, eu estou lendo a Bíblia na linguagem de hoje. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que têm o Espírito de Deus, ou melhor, todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Isso está em 1 João capítulo 4, versículo 1. Então o próprio Deus diz, nós temos que provar. Tá, beleza, pastor, entendi até agora. Mas como provar? Sabe, uma vez eu questionei, né? Eu questionei um amigo pelo gosto dele, tá? Para certos tipos de alimentos. E ele falou assim, rapaz, eu gosto muito de limão. Eu falei, nossa, gosta de limão? Mas eu pensei, né? Eu também sou um ser estranho, eu gosto de jiló. Tem alguém aí que gosta de jiló? Marcelo não gosta não, né, Marcelo? Gente, eu amo jiló. Jiló refogadinho, jiló assado, a milana, qualquer forma de jiló eu sou apaixonado. Mas um dia eu conto pra vocês o que a minha avó aprontou para eu poder gostar de jiló. O amigo disse que gostava de limão. Eu disse, tudo bem, né? Eu gosto de limão também. Mas uma limonada suíça, hein? Na hora do almoço, geladinha, que maravilha. Agora o abençoado, meu povo, eu gostava de chupar limão. Falei, meu pai do céu, que gosto é esse? Mas tem gente que gosta. Ele falou, você não gosta não? Eu falei, não, mas você já experimentou? Aí eu falei assim, experimentar eu não experimentei. Eu falei, então experimenta. Gente, eu confirmei que eu não gostava do limão. Mas eu tive o quê? Que experimentar. Então como é que nós podemos saber se esse profeta, essa profetisa, vem de Deus ou não? Nós temos que provar. E como é que a Bíblia nos orienta? Eu vou dar algumas dicas aqui, você pode depois, assistindo esse vídeo, pegar, anotar, pesquisar, tá bom? Você vai ver que vai te ajudar bastante. Quando alguém aparecer dizendo para você, olha, eu tenho a mensagem de Deus, Deus te manda dizer. Então vamos lá, vamos entender se essa pessoa vem de Deus ou não. A Bíblia nos orienta a provar. Acabamos de ler isso em 1 João 4, verso 1. Então como provar, como testar, como saber? A primeira dica que eu quero te dar é o que está em Deuteronômios 13, verso 1 ao 4. Lá diz que os verdadeiros profetas, aqueles que vêm em nome de Deus, sempre vão conduzir a obediência à vontade de Deus. Então, se alguém aparecer dizendo para você que tem uma mensagem de Deus, e essa mensagem vai contra a vontade de Deus revelada na Bíblia, está aqui, ó, a vontade de Deus revelada na palavra, não dê crédito, meu irmão. Irmã, não perca seu tempo. Esse não é de Deus. Se vai contra a palavra de Deus, não vem em nome de Deus. Então presta atenção, primeira dica, tem que conduzir a obediência à vontade de Deus. Deuteronômio 13, no verso 1 ao 4. A segunda dica,
as profecias desse profeta, sendo ele verdadeiro, quando essas profecias não são condicionais, elas têm que se cumprir. Isso está lá em Jeremias 28, do verso 8 ao verso 9. Pastor, não entendi. Olha só. Para o profeta verdadeiro ser profeta, o que ele fala tem que se cumprir. Mas a Bíblia ela tem profecias condicionais. Uma dessas é no profeta Jonas, né? Deus disse que Jonas tinha que ir à cidade de Nínive e pregar. Mas Jonas sabia que Deus queria que ele pregasse para trazer o povo à conversão. Era condicional. A destruição da cidade só ocorreria se o povo não acatasse a mensagem do profeta. Aí Jonas foge, eu sei que o Senhor é bondoso, enfim. Mas o povo aceitou a mensagem, se humilhou perante Deus e Deus não destruiu a cidade. Então há profecias que são condicionais, mas quando a profecia não é condicional, meu amigo, tem que se cumprir. Então, segunda dica, a profecia do profeta verdadeiro, quando não é condicional, ela tem que se cumprir. Jeremias 28, verso 8 ao 9. Avança comigo então a terceira dica. Olha só que interessante. Os profetas verdadeiros cumprem as leis de Deus. Se ele diz ser profeta de Deus e não obedece à lei de Deus, esse não é de Deus. A lei de Deus diz lá, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais cultura, não usarás. Então você tem as leis de Deus ali, principalmente expressas no decálogo. E essa pessoa ela não obedece, ela adultera, sabe? Ela é mentirosa, é fofoqueira e vem dizer que é de Deus. Quando que uma pessoa que faz essas coisas vai ser de Deus? Eu não duvido que Deus pode usar qualquer pessoa, e qualquer uma hora que Ele quiser. Mas esse tem que estar ali, firmado na palavra. Se não estiver vivendo a palavra, não vem de Deus. Então a terceira dica, o profeta verdadeiro cumpre a lei de Deus. Veja lá em Isaías, no capítulo 8, versículo 19 e 20, e Ezequiel, capítulo 7, verso 26. Tá bom? Então agora, vamos à quarta dica. Quarta dica, o verdadeiro profeta, ele tem o foco em Jesus. E ele confessa que Jesus veio em carne. Irmão, isso aqui é muito sério. A gente pode ver isso em 1 João, capítulo 4, do verso 1 ao 3. Se Jesus não é o foco, se ele nega que Jesus encarnou, porque tem gente que vem com esse papinho aí antibíblico que diz que Jesus é 50% homem e 50% Deus. Nananina não. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Pastor, como é que acontece isso? Não sei. Sei não. A Bíblia chama isso de mistério. Mistério da encarnação. Não tem explicação. Como é que Deus 100% é homem 100%? Eu não sei. Eu só louvo o nome do Senhor porque Jesus é Deus e é homem. Ele entende as minhas dificuldades, mas também se compadece, porque Ele é meu Deus e meu Salvador. Então, o verdadeiro profeta, ele tem o foco em Jesus, na fé e na doutrina de Jesus. 1 João, capítulo 4, do verso 1 ao 3. A quinta dica aqui, olha que interessante isso aqui, hein? O verdadeiro profeta, quando ele está tendo uma visão, acontecem coisas sobrenaturais com ele. Uma dessas é que em muitas situações o profeta ele não respira. Pastor, eu nunca soube disso. Meu irmão, você quer ver isso? Olha aqui, ó. Profeta Daniel, esse texto aqui eu quero ler para você. Ó, Daniel, um grande profeta de Deus, aqui no capítulo 10 de seu livro, no verso 17, vamos achar aqui rapidinho. Daniel capítulo 10, verso 17, olha o que diz sobre este assunto. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me restou já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Ou seja, se você volta aqui no começo do capítulo, tá, você vai notar que a visão de Daniel no rio Tigre, ele está em visão. E aqui a partir do verso 10, Daniel é consolado por Deus. E Daniel fala assim, quando eu estava em visão, eu já não tinha força, eu não tinha fôlego. Ele não respirava. Por quê? Porque Deus é a fonte da vida do profeta.
Era Deus que sustentava o profeta. Você está entendendo? Então, quando o profeta verdadeiro está em visão, ele muitas das vezes não respira. Porque Deus está ali, ele não sabe o que está acontecendo ao redor. Ele está no trono de audiência de Deus. E por fim, olha para cá, e por fim, a última dica, tão importante quanto: os frutos da vida desse que diz ser profeta de Deus tem que revelar as credenciais divinas. Como é que é isso, gente? Olha que interessante. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7, estou abrindo a minha Bíblia, depois você pode fazer isso também. São Mateus no capítulo 7, no verso 15 e no verso 16, aqui nós temos a orientação do próprio Jesus quanto aos falsos profetas. Tá? Então olha só o que diz o verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou dos figos dos abrolhos? Então a pergunta é a seguinte: se a pessoa diz que tem uma mensagem em nome de Deus para você, e a vida dessa pessoa não condiz com a vida de um servo de Deus fiel, irmão, por favor, não perca seu tempo dando crédito a ele. Porque se ele vem em nome de Deus, Deus o escolheu para isso. Então ele tem as credenciais divinas, ele vive uma vida correta. Ele não é uma coisa na igreja, ele é na igreja, em casa, no trabalho, quando ele está se recreando. Porque tem muita gente que bota terno bonitinho, arrumadinho, fica todo pererecozinho, né? Todo serelepe, vai lá para frente, traz uma mensagem, a congregação se emociona. Mas quando chega em casa, ele é um péssimo pai. Ele é um marido abusivo. Ou até mesmo irmãs. E vem e traz a palavra e ministra. Mas quando chega em casa não é nada disso. Meu irmão, sabe qual é a primeira igreja do servo de Deus? É a família. Se você não tem uma igreja estabelecida na sua casa, se a sua família não reconhece em você um servo bom e fiel, não está valendo de nada a tua profissão de fé na igreja. Porque, vamos falar a verdade, hein? Vou falar para você uma coisa, Marcelo vai rir aqui. Eu torço pro Flamengo, eu torço pro Fluminense. Mas a minha esposa torce pro Flamengo. Então, eu, sendo torcedor do Fluminense, eu tenho, sabe, tô cutucadinha na minha esposa de vez em quando, mas ela não é uma torcedora que liga. Mas eu, sendo torcedor do Fluminense, e eu não sei a escalação do meu time, eu não sei o resultado do meu time, eu não acompanho um ou outro jogo, eu posso dizer que eu sou torcedor do Fluminense? Hein? Os meus irmãos e amigos de outro time vão entender isso. Eu falo muito que o flamenguista é um ser de outro planeta, porque olha, se ganhar ele é Flamengo, se perder ele é Flamengo, se empatar ele é Flamengo. Se está chovendo ele está com a camisa do time. Mas eu não sou um torcedor tão assíduo assim, mas eu procuro saber o que o meu time está passando. Então, o fruto da vida daquela pessoa, quem ela é, principalmente em casa, vai dizer se ela vem com as credenciais divinas ou não. Então, para a gente fazer um repasso aqui, vamos relembrar. Primeira dica para você identificar um profeta verdadeiro, tá? O verdadeiro profeta sempre conduz a obediência à vontade de Deus. Deuteronômio 13, do verso 1 ao 4. Segunda, as profecias desse profeta, quando não são condicionais, elas têm que se cumprir. Jeremias 28, verso 8 a 9. A gente falou sobre o profeta Jonas como exemplo. Terceira dica, o profeta verdadeiro cumpre a lei de Deus. Isaías 8, 19 e 20, Ezequiel 7, 26. Quarta dica, o profeta verdadeiro foca em Jesus. Confessa que Jesus veio em carne, é o Deus encarnado. Tá bom? Isso está lá em 1 João 4, verso 1 ao 3. Quinta dica, o profeta verdadeiro, quando ele está em visão, ele tem manifestações sobrenaturais. Aqui nós vimos que Daniel fala que quando estava em visão, ele não respirava, ele perdeu o fôlego, perdeu as forças, porque ele estava no trono de audiência de Deus. Lê ali todo o capítulo 10, mas especialmente o verso 17. E a última dica, os frutos da vida desse dito profeta precisam revelar as credenciais divinas.
Mateus 7, 15 a 16. Muito cuidado, porque se Deus tem os seus, Satanás também. Deus te abençoe, Deus te dê sabedoria para entender qual é a sua vontade e andar nessa vontade. Deixa eu orar com você. Pai querido, obrigado por este amigo, esta amiga que está orando conosco, seja pela rádio ou pelo canal do YouTube. Abençoa, dê a ele, a ela sabedoria para provar, ó Deus, aqueles que vêm em nome do Senhor, que são do Senhor, irão cumprir os requisitos que o Senhor determina em sua palavra. Mas se não são, ó Deus, que nós possamos não dar ouvidos ao que eles dizem e nos mantermos afastados, porque Satanás tem lobos com peles de ovelha, infelizmente até dentro da igreja. Ajuda-nos, Pai, a sermos servos bons e fiéis, obedientes à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e fique na paz.